Aleluia! Aleluia! Bem, nós estamos numa jornada para falar a respeito do Sermão do Monte, sobre essa mensagem tão preciosa que Jesus nos deixou. Uma mensagem que não pode ser vivida por qualquer pessoa, mas que pode ser vivida pelos discípulos que amam a Jesus, que o desejam, que o conhecem. E é maravilhoso quando nós vamos descobrindo nas etapas da nossa vida, o conhecimento de Deus vai entrando em nosso coração, porque há uma prática da verdade de Deus que vai sendo colocada em ordem em nosso coração, e a gente percebe que nós vamos nos tornando melhores. Ainda que não sejamos perfeitos, mas nos tornamos melhores. Se eu olhar para mim há 10 anos atrás e for falar que eu estou pior 10 anos depois, eu posso dizer que Jesus não habita em mim. Mas se eu me considero uma pessoa melhor 10 anos depois de conhecer a Jesus, então Ele realmente habita em mim. E essa é a caminhada da nossa fé, é a nossa jornada, conhecer a Deus. Bem, hoje pela manhã o Márcio estava aqui, mas agora à tarde ele foi a Joinville ministrar no aniversário de uma igreja, de um pastor querido, amigo nosso, por isso ele não está aqui hoje à noite, mas de qualquer forma eu era a pessoa incumbida dessa ministração, e eu quero compartilhar o coração daquilo de Deus que Ele colocou em meu coração. Amém? Quero convidar você a abrir Mateus capítulo 5, onde nós podemos acompanhar aqui. Mateus capítulo 5, nós vamos ler as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bom, hoje a nossa ênfase será na bem-aventurança dos puros de coração. A palavra de Deus diz: bem-aventurados, felizes são os puros de coração, porque eles terão uma das melhores ou a principal promessa: eles verão a Deus. Algumas pessoas têm curiosidades a respeito de coisas, a respeito de lugares, a respeito de pessoas. Muitas vezes no domingo pela manhã, depois da reunião, a gente está indo para casa pela Rua Barbosa e a gente vê alguns carros estacionados ali na calçada, olhando os aviões que estão decolando, que estão aterrissando, e as pessoas estão sorrindo, elas estão felizes ao verem, né, aqueles aviões, estão com máquina fotográfica, estão mostrando para as crianças, elas estão admiradas com aquilo que elas estão vendo. Talvez são pessoas que moram no interior, ou pessoas que nunca andaram de avião. Elas se surpreendem ao verem aquilo porque é interessante. Mas para outras pessoas já não é tanto. Eu, por exemplo, moro na rota do avião. Então, às 4 horas da manhã, tem um cargueiro, né, que desce e ele quase pousa na minha casa. Então, não tenho como admirar realmente, né, essa coisa tão maravilhosa que para algumas pessoas é o avião. Algumas pessoas têm uma visão, às vezes, daquilo que é sobrenatural.
porque elas tiveram uma visão no momento que estavam orando. De repente a sua mente começou a pensar em algo que ela não estava pensando. De repente ela começou a ouvir algo que ela não estava ouvindo. Ela está tendo algumas impressões a respeito de coisas sobrenaturais, coisas da parte de Deus. Outras pessoas têm sonhos. É tão bom, não é, gente, sonhar com o céu. É tão bom ter sonhos bons, onde a gente é encorajado, onde a gente sabe que Deus está de alguma forma usando a linguagem dos sonhos, uma visão para que a gente possa estar com o nosso coração aberto. Agora, ver a Deus, de fato, é o grande propósito da vida. Não existe nada mais maravilhoso, mais fascinante, nenhuma beleza criada nessa terra que nós já tenhamos visto pela televisão ou ido pessoalmente. Nada pode ser mais fascinante, intrigante, apaixonante do que ver a Deus. E esse é o propósito da nossa vida. É isso que o ser humano busca. Conhecendo a Deus ou não conhecendo, o homem está numa procura de Deus. Está numa procura de saber por que ele existe, como ele foi criado, por que ele precisa viver no mundo como nós vivemos. Por que o homem vive até 120 anos? Porque o céu é o céu, porque a terra é a terra, porque a terra é redonda. Depois do céu, depois do que nós vemos esse céu aqui, o que existe depois? E quando nós vamos estudando algumas coisas, nós ficamos fascinados e boquiabertos com aquilo que existe fora da atmosfera da terra. É muito grande, é além do que podemos imaginar, as galáxias e tudo que existe. Então o homem, ele nasceu para uma entrega, para uma descoberta, e essa descoberta, esse propósito é ver a Deus. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados, felizes são aqueles puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas apenas aqueles que são puros de coração, apenas aqueles que são pobres de espírito, apenas aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que são humildes poderão ver a Deus. É isso que a Bíblia fala. Fora disso, a gente pode parcialmente ver alguma coisa, ter algum deslumbre, mas é só mediante a uma jornada de entrega, de conhecimento, é que nós poderemos ver a Deus. E é isso que a palavra fala. Então, quando nós lemos essa bem-aventurança, bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, o coração, de uma maneira, uma ênfase basicamente universal, está ligada às emoções, aos sentimentos do homem. Mas uma ênfase bíblica, na linguagem bíblica, a palavra coração, ela inclui a mente, ela inclui a razão, ela inclui a vontade, as emoções. Ou seja, na palavra de Deus nós encontramos o coração como a totalidade da vida humana, aonde está centrada as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa razão, todo o nosso ser. E Jesus está dizendo que a pureza, ela deve penetrar cada corredor, cada canto da nossa vida. Essa pureza, ela precisa ser cultivada em nosso coração. E por quê? Por que nós precisamos ter um coração puro? Porque Jesus disse que o nosso principal problema é o nosso coração. Na verdade, o nosso maior inimigo não está do lado de fora. O nosso maior inimigo está do lado de dentro. O nosso maior problema de verdade não são as pessoas. Somos nós mesmos. Profeta Jeremias diz em Jeremias 17, capítulo 9, enganoso é o coração. Na NVI diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Em outra versão diz: o coração, ele é ligeiramente corrupto e enganoso. Ele nos engana, ele nos seduz, ele nos trai, o nosso próprio coração.
Tanto é que às vezes a gente pensa que é o ambiente que pode nos proporcionar o pecado, que é o ambiente que nós vivemos, que são as pessoas que nos induzem ao erro, que são as pessoas que não nos deixam crescer espiritualmente. Ah, pastora, se você soubesse como é a minha família, se você soubesse como é na minha empresa. Mas Adão estava num ambiente perfeito, e mesmo assim o seu coração o enganou. Porque o coração do homem é inclinado a esse lugar, a esse coração do mal. A esse coração mal. Jesus diz em Mateus 15:19 que é do coração que procede os maus desejos. É do coração que procede os adultérios, os homicídios, os maus pensamentos. É do nosso próprio coração que surgem todas essas coisas. E por que a pureza precisa ser do coração, segundo Jesus? Porque a pureza externa, ela não agrada a Deus. Os rituais, as cerimônias, os costumes, a parte de parecer religiosa, isso não impressiona a Deus, isso impressiona as pessoas. Isso impressiona os homens. Ou falar cheio de eloquência a respeito do Todo-Poderoso Deus. O caminhar com a Bíblia embaixo do braço, mostrando eu sou um crente. Até mesmo o levantar das nossas mãos não impressiona a Deus. O cantar não impressiona a Deus. Porque Ele mesmo disse aos fariseus, que eram aqueles que conheciam as Escrituras. Ele disse: vocês se enganam, fariseus, vocês se enganam, mestres da lei, vocês se enganam porque vocês limpam os copos pelo lado de fora, mas o interior do copo está sujo. Por fora vocês são belos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Vocês estão podres, vocês estão sujos, o coração de vocês é sujo. E o próprio Jesus nos diz que se a nossa justiça não for em muito superior à justiça dos fariseus, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Ou seja, a pureza ela é importante na nossa vida. A pureza, ela precisa ser cultivada no coração. A religiosidade precisa definitivamente ficar para trás. Nós precisamos decidir como vamos construir a nossa vida. Se com coisas superficiais, com palha, com madeira, com feno, ou se nós vamos cavar profundo, extraindo o ouro, a prata, o bronze, aquilo que há por debaixo da terra, aquilo que está no interior do nosso coração, revelando a Deus quem nós somos, falando sinceramente com Ele, demonstrando as nossas fraquezas, as nossas limitações, revelando o nosso coração ao nosso Deus. É isso que Ele procura em nós, porque o nosso Deus não é um Deus de aparência, pelo contrário, Ele odeia a aparência, porque Ele já viu muito disso, mas Ele é um Deus de corações. Ele é o Deus que sonda os corações. A palavra dele diz em Salmo 139: sonda-me e conhece-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em minha conduta algo que não te agrada, algo que expõe a tua santidade, a lama, a sujeira, ao pecado, ao erro. Limpa-me, Senhor, purifica-me e guia-me pelo caminho eterno. A palavra do Senhor está recheada de ensinamentos a respeito de dobrarmos o nosso coração, de inclinarmos o nosso coração. Nós vemos a diferença entre dois homens, entre Saul e entre Davi. E quando a gente olha a história desses dois homens, Davi, talvez do nosso ponto de vista, ele tenha errado muito mais do que Saul. Muito mais. Davi adulterou. Davi foi um assassino, mandou matar um homem inocente. Davi cometeu muitos erros.
Saul desobedeceu uma ordem, sacrificou antes do tempo, matou lá os animais, e porque queria a glória do povo, queria que o povo, levantasse o nome dele. Mas e aí, entre esse tipo de orgulho e entre matar alguém, entre trair alguém, o que nos parece mais pesado? Lembre-se, porque Deus é Deus dos corações. Ele sondou o coração de Saul, ele falou ao coração de Saul, ele deu chances ao coração de Saul, mas Saul não se arrependeu. Ele levou a sua vida da maneira que ele achava que deveria levar, religiosamente, sacrificava, ia à igreja, jejuava, entregava seu dízimo, fazia tudo direitinho, mas o coração não era voltado para o Senhor. Davi errou feio. Pena de morte deveria ser o resultado para o pecado de Davi. Mas quando Deus veio até ele e disse: você errou, Davi, você falhou, Davi, olha para onde você está indo, você já não é mais o mesmo. O que Davi faz? Davi se arrepende, rasga o coração, não apenas as vestes, mas o coração. Então Davi escreve no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que eu não tenho. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável, um espírito reto. E ele clama a Deus dizendo: e não me lances fora da tua presença. O que para Saul, que já tinha perdido a presença do Espírito Santo em sua vida, do Espírito do vivo Deus, Davi implora: não me lances fora da tua presença, e nem afastes de mim o teu Espírito Santo. Essa é a diferença do coração, e essa é uma coisa que só Deus pode enxergar. Nós podemos enganar o nosso marido, a nossa esposa, a nossa família, o nosso pastor, nosso líder, nossos filhos, seja lá quem for. Mas nós jamais conseguiremos enganar ou esconder a impureza que talvez esteja latente em nosso coração. Essa nós jamais poderemos esconder. Porque a pureza do coração é porque é a morada de Deus. Se a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é a habitação de Deus, é a morada de Deus. É o lugar separado para que Deus possa habitar, para que o Espírito Santo possa habitar, porque é o lugar mais especial que nós temos. A palavra de Deus diz em Isaías 57:15 que Deus habita com o contrito e o humilde de coração. Esse o Senhor jamais vai desprezar. E a palavra do Senhor também diz, Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem então terá comunhão com esse Deus? Se Ele é santo, se não há nele mal algum. A palavra do Senhor diz, quem subirá ao monte do Senhor? E ela então vem trazendo a resposta: aquele que tem mãos limpas e um coração puro. É esse. É uma coisa tão simples, mas parece que algumas vezes tão inatingível, tão inalcançável. Então, quais são alguns sinais de um coração que é puro? De um coração que está caminhando em pureza? De um coração que está crescendo em pureza? Alguns sinais é de que ele ama e serve a Deus com integridade de coração. Então, se eu estou orando, eu estou orando. Se eu estou orando de coração. Se eu estou louvando, se eu estou cantando, eu estou adorando com o meu coração. Se eu estou servindo na casa de Deus, como um líder, como alguém em algum ministério, se eu sou um líder na casa do Senhor, fazendo qualquer coisa aqui, eu faço com o meu coração.
Eu decido construir com ouro, com prata, com material precioso. Porque é muito possível nós estarmos orando, nós estarmos cantando, nós estarmos servindo com os nossos lábios, mas o coração estar longe de Deus. O próprio Jesus mencionou a passagem de Isaías em Mateus, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração puro, ele evita o pecado. É evitar. Ele foge do perigo. Ele evita a tentação. Ele não vive na região do perigo. Sabe que ficar sozinho em casa com um computador à sua frente, um laptop, não é bom, é uma zona de perigo para muitas pessoas no dia de hoje. Então ele foge disso. Ele dá um jeito de não ficar perto da zona do perigo. Ele percebeu, tem um radar que levantou que alguém do sexo oposto está se aproximando e você é casado. E você sabe que é uma zona de perigo, talvez uma tentação. Você sabe que de repente o seu casamento está fragilizado e assim do nada aparece alguém em algum lugar. Então você foge, porque você sabe que é uma zona de perigo. José fez isso. José fugiu do pecado. Ele poderia ter pecado. E por que José fugiu? Porque ele sabia que se ele pecasse, Deus viria com punição sobre ele. Não. José não era religioso. José amava a Deus e conhecia a Deus. Então José foge do pecado porque ele respeita a santidade de Deus. Quando nós conseguirmos amadurecer no nosso amor por Deus, a gente não vai dizer: ah, não, eu não bebo porque eu sou crente, eu não fumo porque eu sou crente, eu não adultero porque eu sou crente, eu não sonego porque eu sou crente. Não, nós não fazemos isso porque nós amamos a Deus. E se fizermos algumas coisas que entram no âmbito do pecado, nós vamos desrespeitar a santidade de Deus. E tudo que nós queremos é agradar a Deus. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Busque crescer em santidade, porque eu sou um Deus santo. Essa é a vontade de Deus. Pode ser que o propósito de Deus não seja que todos aqui nessa sala sejam ricos. Pode ser que o propósito de Deus não seja que todos nessa sala sejam influentes na sociedade, na política, enfim, em tantos âmbitos da nossa sociedade. Mas é a vontade de Deus que todos nessa sala sejam santos. Caminhem em pureza, caminhem em santidade. Essa é, sem dúvida, a vontade de Deus. Então estamos falando sobre o coração, o lugar onde habita o Espírito do Senhor. Mas ele fala: bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Quando a Bíblia está falando de pureza, ela tem 5 aspectos, 5 tipos de pureza que ela nos apresenta. Primeiro é uma pureza primitiva, aquela que só Deus possui, ninguém mais. Ele é santo. Nele não há mal algum. Em Deus só há bondade, só há amor. Em Deus não há treva alguma. Ele é Deus. Então essa é uma pureza que está somente em Deus. Depois, a Bíblia fala sobre uma pureza criada. A pureza que Deus deu aos anjos, que Deus deu aos homens. E eles pecaram e eles caíram. Aí então a Bíblia fala também sobre uma pureza final, aquela que nós teremos na eternidade, que vamos poder contemplá-lo face a face e nos tornaremos semelhantes a Ele. Então quando nós chegarmos na eternidade, nós ainda não temos essa pureza final. Um dia a teremos, mas ainda não a temos. A Bíblia fala sobre uma pureza posicional, é aquela que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Você creu,
e você foi justificado. Pureza veio sobre a sua vida, você foi perdoado, você foi limpo, você foi restaurado porque você creu. Essa é uma pureza posicional. Nos posicionamos a respeito daquilo que o Senhor fez por nós. E uma outra pureza que a Bíblia fala é uma pureza prática, aquela que nós estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de ano após ano. Essa é uma pureza posicional. É uma pureza prática, desculpe. Santificai-vos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. E nós vamos nos posicionando nessa pureza prática a cada dia. Também a palavra pureza, no grego simples, quando nós estudamos mais as Escrituras, também era usada para descrever uma roupa que era suja, que estava completamente suja, e ela era limpa, ela era alvejada, ela se tornava pura. Também era usada a palavra pureza para o trigo, que era tirado da palha. Então ele se tornava puro para alimentar as pessoas. Deus também fez isso conosco, nos tirou da palha do pecado, nos tirou daquele lugar de escória e nos trouxe para o lugar que nós estamos hoje. Pureza também é mencionada quando o vinho ou leite que não tinha adição de água, que era puro, que era genuíno, o vinho puro. A Bíblia fala também sobre pureza a respeito de um exército que era purificado, dos seus soldados covardes, dos seus soldados medrosos, falando sobre pureza, sobre purificação. E também fala sobre o ouro que era depurado, aonde se tirava a escória e aonde ficava o metal puro. A pureza entra por muitos lugares. Agora, puro no sentido bíblico traz a ideia de um coração não dividido, de um coração íntegro, de um coração que tem uma só direção, sabe para onde está indo. Ele não está dividido, ele não está com dois alvos, com duas atenções paralelas, contraditórias. Ele sabe para onde está indo. Então, como nós podemos ter um coração puro? De que maneira nós podemos alvejar o nosso coração? De que maneira nós podemos tirar a escória do nosso coração, para que ele seja refinado e se torne como ouro? De que maneira nós podemos purificá-lo, mandando o medo embora? De que maneira podemos nos tornar puros diante de Deus? A primeira coisa é observando a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só poderemos crescer em pureza quando nós tivermos contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é considerada na Bíblia como um espelho. O que você faz quando você quer ver se está tudo em ordem? Você vai até o espelho e você percebe, o cabelo não está ajeitado, a roupa está um pouco suja, meio desalinhada. Não, trocar essa camisa aqui está muito amassada. Não, está muito desbotada. O espelho revela para você aquilo que você precisa melhorar. Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina as Escrituras examinam você. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. A palavra de Deus tem esse poder de nos limpar. A palavra de Deus tem esse poder de nos revelar o que não está bem e o que está bem. Ela é poderosa. E não apenas um espelho, mas a Bíblia também ela é como uma água que limpa, que purifica, que santifica a nossa vida, banhando-nos nas águas do arrependimento. Alguém que tem contato com a palavra de Deus, não com a Bíblia em si, com a palavra de Deus. É alguém que tem um coração contrito, é alguém que tem um coração humilde, é alguém que diz: Senhor, me perdoa porque eu falhei de novo, eu tentei, mas eu não consegui. Senhor, eu falei como eu não devia.
Senhor, eu agi, envergonhei o teu nome diante das pessoas, no meu trabalho, na minha faculdade. Eles sabem que eu carrego o teu nome em mim, mas eu desrespeitei a tua santidade. Mas hoje, Pai, eu me arrependo. Olha para o meu coração, eu me arrependo. Perdoa-me, 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 Deus. Em nome de Jesus, perdoa-me, Pai. Banhando-nos nas águas do arrependimento. Pedro, quando negou Jesus àquela altura do campeonato, caminhando com Jesus tanto tempo, a Bíblia fala que quando isso aconteceu, ele chorou amargamente. Um dos evangelhos fala que quando ele nega, quando pela terceira vez o galo canta, Jesus fitou os olhos dele. E quando Jesus olha para ele, tudo o que ele sabe fazer é chorar. As lágrimas lavavam a sua alma, as lágrimas lavavam o seu coração, as lágrimas eram um sinal de arrependimento, de retornar do lugar aonde havia caído. Maria Madalena lavou com as suas lágrimas os pés de Jesus. Ela entra no lugar onde não havia sido convidada, e ela não está nem aí. Tudo que ela quer é demonstrar ao Senhor o seu coração. Então ela chora diante dos pés de Jesus, e com seus cabelos ela seca os seus pés. E os religiosos que estavam assistindo diziam: tirem essa mulher. Quem ela pensa que ela é para incomodar o mestre? Ela poderia ter se levantado, ela poderia ter saído frustrada daquele lugar, mas Jesus não o permite, porque Ele conhece um coração quebrantado. Ele conhece um coração arrependido. Meus irmãos, na rota da nossa vida, na jornada que estamos vivendo, o arrependimento, ele é crucial para nós. Alguém que não se arrepende diante de Deus nunca vai conseguir ser sincero com as pessoas à sua volta. Nunca vai ter um caráter transformado. Porque se ele não é humilde o suficiente para reconhecer seus erros diante de Deus, muito difícil ele conseguirá pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. E o orgulho é uma semente terrível no nosso coração. Porque é difícil ter que voltar. É difícil ter que pedir perdão. Nós temos um pouco da síndrome de Satanás em nós, de Lúcifer quando caiu, o orgulho. Mas se nós aprendermos a sermos humildes e quebrantados diante de Deus, um coração humilde e contrito, Ele jamais irá desprezar. Dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu caí a 1000ª vez, ajuda-me. A palavra do Senhor diz: como poderá o homem, Salmo 119, como poderá o jovem manter pura a sua conduta? Jovens, adolescentes, como poderá você caminhar em santidade nesse mundo tão terrível? O Egito está presente outra vez. Aonde estão os Josés na nossa atualidade? Aqueles que fogem da tentação, aqueles que respeitam a santidade de Deus, aqueles que trazem alegria ao coração de Deus. A palavra do Senhor diz: como poderá o jovem manter pura a sua conduta, guardando no seu coração a sua palavra? Esse é o antídoto. Isso é o que nos protege. Esse é o nosso escudo, a palavra de Deus, poderosa, eficaz, que faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, entre emoções e pensamentos, entre o que é carnal e o que é espiritual, entre o que é terreno e o que é celestial. É a palavra de Deus. Observando a palavra de Deus, nós conseguiremos crescer em pureza.
e pelo sangue de Jesus, que nos livra das acusações. Se algo está te acusando, se o seu passado está batendo a porta outra vez, opa, as acusações vêm do nosso inimigo, do tentador. Mas o convencimento que é essa obra genuína, de arrependimento, de retornar o caminho, de lavar-se nas águas, de colocar-se na frente do espelho, essa é a obra do Espírito Santo. Agora a obra de acusação que nos afasta de Deus, que vai nos esfriando pouco a pouco. Já não sinto mais, já não é bom o suficiente. Que nos faz ter uma mente julgadora, que nos faz ter uma avaliação crítica das coisas espirituais. Isso sim é o joio no meio do trigo. Mas a palavra de Deus nos ajuda a discernir tudo isso. E pelo sangue de Jesus, o Senhor nos livra e coloca uma pedra no nosso passado. Meu irmão, se o seu passado ainda está te condenando, se vez ou outra você se pega pensando no passado, o sangue de Jesus foi derramado por você. Tome posse da sua pureza posicional nessa noite, para que Ele possa te lavar. Então, Ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é o que tem de mais extraordinário nessa bem-aventurança. Você vai ver a Deus agora pela fé. Não tem como ver a Deus de outra maneira, nós só podemos ver a Deus agora, falando dessa maneira natural, pela fé. Agora você já percebeu pessoas que olham para as mesmas coisas que você olha, mas não veem as mesmas coisas? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a criação, nós percebemos Deus em toda ela. Quem criou tudo isso? Foi o nosso Deus. Quando nós olhamos para a criação, a palavra do Senhor diz, os céus declaram a tua glória. Eles acabaram de declarar aqui a plenidade, os céus declaram a tua glória, e o firmamento anuncia as obras da tua mão. Um dia anuncia a outro dia, grande é o Senhor, grande é a tua fidelidade. O dia existe há mais de 6.000 anos. A lua, o sol, as estrelas, tudo que nós vemos agora com olhos naturais, existem muito mais. O homem existe mais de 6.000 anos, essas outras coisas foram criadas há muito mais tempo. E eles anunciam de era após era, dizendo, grande é o Senhor. Um dia fala outro dia, quem é o Senhor? As estrelas da alva cantam ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar naquele dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas algo vai acontecer. Quando Ele vier em esplendor e em glória, o sol vai se esconder da presença dEle, porque grande glória há em quem Deus é e no Filho dEle. Nós não podemos descrever. A nossa mente foi cauterizada por causa do pecado, mas a palavra de Deus nos restaura muitas dessas coisas. Nós vemos Deus no sorriso de uma criança. Nós vemos Deus na mãozinha do bebê que nasce. E aí você olha aquela mãozinha e você fala, meu Deus, como pode um ser humaninho desse tamaninho, com um coração tão pequenininho, um pulmãozinho, um bumbumzinho, que faz coisinha, tudo pequenininho. Nós vemos Deus nas crianças, nós vemos Deus no desenvolver do ser humano, nós vemos Deus aqui, mas algumas pessoas não conseguem vê-lo. Tudo que algumas pessoas veem agora são trevas. Mas nós temos a oportunidade, em um mundo de trevas, ver o nosso Deus. Mas então, a promessa para o puro de coração é que nós o veremos como Ele realmente é.
Nós o veremos na eternidade. Nós o veremos um dia numa visão poderosa, numa visão singular e única. Nós veremos Deus face a face. O céu só é céu. Não é lindo, maravilhoso e apaixonante quando nós lemos Apocalipse. E quando nós vemos as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, o rio que há no trono de Deus é de cristal. Tudo é maravilhoso, é perfeito, mas o céu só é céu porque nós veremos a Deus. Mais do que o ouro, mais do que as riquezas, mais do que tudo que nós veremos um dia, é porque nós veremos como Ele realmente é. Olharemos em seus olhos plenamente e seremos conhecidos por Ele. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. O apóstolo Paulo: agora, pois, nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Meus irmãos, pensa comigo. A visão que nós temos aqui acaba aqui. Qualquer visão boa, prazerosa, ela acaba aqui. Adão, quando viu aquele fruto e comeu, causou a destruição dele. Acã, que era um guerreiro tremendo do exército de Deus, do povo de Deus, quando a cobiça entrou no seu coração, quando ele viu as barras de ouro, quando ele viu o dinheiro fácil, aquilo trouxe destruição para toda a sua casa, para toda a sua descendência. Não sobrou um. O próprio Davi, quando ele teve uma visão apenas do que era terreno, quando ele viu Batseba e ele se encontrou com ela, quando ele teve uma visão e ele trouxe aquela visão para algo real, ele quase destruiu toda a sua família. Mas a visão que nós teremos um dia, essa visão, ela vai nos encantar. Essa visão que nós teremos um dia, ela será eterna, ela será perpétua, ela será para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Haverá um dia que isso irá começar, mas nunca irá terminar. Pelo que estamos vivendo. Agora o Senhor diz e deixa muito claro que os impuros não verão a Deus. Os impuros, os que não se santificam, a palavra do Senhor diz, sem santificação ninguém. Sem santificação, sem caminhar com esse coração, ninguém verá a Deus. No céu não entra nada impuro. No céu não entra nada contaminado. No céu não há espaço para isso, porque Deus é luz e Deus é amor, e nele não há treva alguma. Tudo que existe fora dele são trevas e ódio para sempre. Então, para nós encerrarmos essa bem-aventurança, eu quero perguntar para você: o que está entrando pelas janelas dos seus olhos? Qual é a visão que você está tendo nesse momento? Qual é a visão que você tem tido nos últimos meses, nos últimos anos? Quais são as coisas que estão entrando pelos seus ouvidos? No que as suas mãos estão tocando, que está rapidamente contaminando a pureza do seu coração?
Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos. Na verdade, a nossa maior recompensa é Deus. Não são as bênçãos de Deus que é a nossa maior recompensa. Não é aquilo que Deus pode nos dar. E Ele nos dá. Mas não são as bênçãos de Deus que é a nossa maior recompensa. Na verdade, a nossa maior recompensa é Ele mesmo. A nossa maior recompensa é o próprio Deus. Por isso, aprender a contemplá-lo, contemplar a sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade, é o nosso estágio nessa terra. Na verdade, o propósito da nossa vida é esse: é ver a Deus, é caminhar com Ele. Senhor, nessa noite, eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. A Tua palavra é uma espada, e nós nos abrimos, Senhor, e permitimos com que o Senhor venha nos banhar em Tuas águas. Senhor, nós queremos hoje pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela iniquidade do nosso coração, que muitas vezes nos assola, nos prende, nos aprisiona e nos mantém com o olhar nesse mundo e nessa terra, nos esquecendo de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. Senhor, na verdade, o grande propósito da nossa vida é Te ver em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. A Tua palavra diz que as nossas tribulações momentâneas estão produzindo em nós uma glória superior, uma glória que nos fará fortes para estarmos contigo para sempre. A Tua palavra também diz: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e no tempo certo Ele os exaltará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um Deus de corações neste lugar e nessa noite. Muitos estão ouvindo a sua voz. Muitos estão quebrantando o seu coração diante da sua presença, porque essa é a promessa: o contrito e humilde de coração Ele jamais desprezará. Nos humilhamos, Senhor, em Tua presença, reconhecendo que somos pobres de espírito, que somos pobres, cegos e nus, que não temos nada, Senhor, nada neste mundo, dele não levaremos nada. Tu és a nossa porção, Tu és o nosso tesouro, Tu és aquele que nos satisfaz, Tu és aquele que supre todas as coisas em nosso coração, em nossa mente, em nossas emoções, em nossa razão, em nossas vontades. Senhor, nós Te buscamos. Senhor, nós nos humilhamos em Tua presença e nós Te pedimos agora mesmo, Espírito Santo, cria em nós, ó Deus, um coração puro. Tira a impureza, tira a mentira, tira os palavrões, tira a mente carnal, os desejos carnais.
do qual o nosso coração é tendencioso, cheio de desejos maus, de adultérios, homicídios, de fofoca, de intriga, toda impureza, Senhor, nós oramos nessa noite. Remova dos nossos corações. Nos banhamos nas águas do arrependimento. Lava o nosso coração com o sangue de Jesus. Purifica-nos e seremos mais alvo do que a neve. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Aquele que se rende. Aquele que entende a verdade de Deus, que dura para sempre, que é de eternidade em eternidade. Fiel é o Senhor, fiel é a sua palavra, e nós queremos amar e servir a Deus com integridade de coração. Chega de religiosidade, Senhor. Nós queremos nessa noite orar para que todo sepulcro caiado, queremos pedir: limpe, Senhor, limpe-nos por dentro, de dentro para fora. Não uma aparência externa, não um falar externo, mas a sinceridade do coração, em humildade, em simplicidade. Espírito Santo, Espírito Santo, sonda-nos e conhece-nos. Vê se há em nós algum caminho mau. Nos arrependemos, Senhor, nos arrependemos. Queremos voltar ao início de tudo, encontrar-nos contigo, Senhor. Eis aqui o teu povo, eis aqui os teus filhos. Tu conheces cada um de nós que estamos aqui nesse lugar nessa noite. E nós te agradecemos porque a tua palavra é chegada aos nossos corações. Ela não fica apenas na nossa mente, mas ela desce por cada corredor do nosso coração, do nosso interior. Ensina-nos a sermos puros. Ensina-nos a sermos limpos de coração, porque queremos te ver, Senhor, porque queremos te ver. Vamos nos colocar em pé. Levante as suas mãos ao Senhor. Vamos gastar mais alguns minutinhos na sua presença. Vamos cantar essa canção. E se você deseja se arrepender por algo, faça isso agora mesmo. Se você quer pedir ao Senhor apenas um aumento de santidade, porque você já está caminhando, você já percebe os sinais de crescimento na presença dEle, então peça mais santidade ao Senhor. Quanto mais te busco, mais eu te encontro. Quanto mais te encontro, mas eu te amo. Quanto mais te busco, mais eu te encontro. Quanto mais te encontro, mais eu te amo.
me entregar em tuas mãos, sentir o teu respirar, ouvir teu coração. Esse amor é tão profundo, mais do que eu possa suportar. Me derreto em tua paz e te contemplo. Contemple o Senhor em seu coração. Se você está orando, então ore com o seu coração. Se você está voltando, volte-se de todo o seu coração. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos santifica, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos alerta de que nós precisamos de Ti. O Teu amor nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós o Senhor põe a Sua mão. Nós somos Teus. Nós somos Teus para sempre. É uma jornada de eternidade que está em jogo. É um relacionamento eterno que está em jogo. À medida que os olhos do nosso coração são abertos, nós podemos então, Senhor, te agradecer porque estás perto de nós. O Teu amor está perto de nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos atrai, o Senhor nos refaz. Como um vaso na mão do oleiro, nós podemos ser refeitos. Espírito Santo, eu oro para que essa igreja cresça em santidade e em temor do Senhor. Eu oro para que as trevas não possam prevalecer. Senhor, eu oro para que o mundo não prevaleça em nosso interior, mas que brilhe a Tua luz, que brilhe o esplendor da glória de Deus em nosso interior. Porque se o seu interior for luz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Estamos caminhando, Senhor, estamos caminhando. Obrigada porque quando caímos o Senhor nos levanta. Obrigada porque Tu és aquele que nos sustenta. Tu jamais nos condenarás, mas o Senhor está presente e nós te honramos e nós te agradecemos. Queremos cultivar a pureza em nosso coração. Bem-aventurados somos nós, bem-aventurados é esse povo, porque estamos crescendo em pureza de coração e nós veremos o Senhor. Nós veremos o Senhor e estaremos um dia contigo para sempre e sempre e sempre, em nome de Jesus.